Futebol Jovem Pan. Corinthians e Flamengo vão decidir a Copa do Brasil 2022. Ontem o Timão venceu o Fluminense por 3-0 e vai em busca do seu 4º título no torneio. A reportagem é de Kaique Silva. Pela Copa do Brasil, noite especial em Itaquera, com uma vitória por 3-0 sobre a equipe do Fluminense do técnico Fernando Diniz, o Corinthians garantiu a sua vaga na grande final da Copa do Brasil. E agora já sabe quem vai enfrentar na decisão, a equipe do Flamengo. Uma reedição de um confronto importantíssimo que já aconteceu nesta temporada. A equipe do Corinthians foi eliminada, inclusive, da Taça Libertadores para o adversário da final da Copa do Brasil. Oportunidade, quem sabe, até de se vingar. E se tratando de Flamengo, passou aqui na Zona Mista e conversou com a imprensa depois do jogo Renato Augusto, ex-Flamengo, inclusive revelado pelo time carioca e autor do primeiro gol da partida para o time do Corinthians, que abriu a porteira para essa goleada, garantindo, portanto, mais uma final em sua história com a camisa do Timão. Graças a Deus foi oportunidade, fiz o gol. Eu acho que o mais importante nem é o gol, é como a equipe jogou. O torcedor sai daqui bem satisfeito, porque viu a entrega, não só pelo resultado, mas a entrega da equipe. E isso traz o torcedor para perto de nós e agora a gente tem 2 jogos para brigar pelo título. Tá aí, portanto, com a palavra Renato Augusto, o maestro do time do Corinthians. O Timão, depois da Copa do Brasil, vira a chavinha de volta ao Campeonato Brasileiro. No próximo final de semana, enfrenta a equipe do América Mineiro. Jogo válido agora também pelo Campeonato Brasileiro. Mais uma decisão, mais um jogo importantíssimo nesta temporada. E você confere todas as novidades do esporte, é claro, com a equipe aqui da Jovem Pan. E para falar de esportes, a gente recebe agora no nosso estúdio o Zé Manuel de Barros. Seja bem-vindo, Zé. Primeiro a gente vai falar aí sobre esse jogo que a gente acabou de ver aí, né? Falando do Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho, mas antes a Copa do Brasil, né? Final de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro, tem os 2 clássicos regionais, né, Zé? É verdade. Bom, da Copa do Brasil, jogo legal, mais de 45 mil torcedores em Itaquera ontem. O Fluminense trazia o empate de 2-2 em casa. Precisava pelo menos empatar o jogo para levar para os pênaltis. A gente esperava um Fluminense com a bola, tentando atacar, mas o Corinthians acabou utilizando um antídoto que funcionou muito bem, marcando a saída de bola. O Vitor Pereira soube armar um Corinthians que anulou todos os pontos fortes do Fluminense, especialmente esse lado tático, de ter a bola, de tocar passes, de pressionar geralmente o adversário. O Fluminense, é verdade, ficou mais com a bola, teve pelo menos 60% de posse de bola no jogo inteiro, mas criou muito pouco. Teve uma falta na trave, teve uma ou outra oportunidade, mas a classificação, a vitória do Corinthians foi incontestável. Renato Augusto, sempre ele, o Renato em campo é diferente. Corinthians com ele é um, Corinthians sem o Renato Augusto é outro. Ele fez no primeiro tempo um golaço, na melhor característica que ele tem, numa saída de chutão do Fábio, que o Balbuena interceptou. O Roger Guedes foi feliz no passe lateral e o Renato Augusto acertou no cantinho, num lance que ele já tinha tentado numa jogada anterior e dessa vez colocou na rede. E esse foi o gol, para mim, que determinou a classificação. Porque os outros dois, o segundo gol do Juliano foi aos 45 do segundo tempo. E depois o gol contra, que provocou muita festa dos corintianos, porque foi do Felipe Melo, né? Um rival. Jogou muito no Palmeiras, ele fala muito, é um jogador polêmico, e o terceiro gol foi dele, né? Então o placar pareceu exagerado pelo que a gente viu do jogo, né? 1-0 teria sido mais justo, mas uma coisa que não dá para mudar é que o Corinthians passou com merecimento. E agora essa final aí entre Corinthians e Flamengo, o que a gente pode esperar, Zé? Bom, o favoritismo é do Flamengo agora. Apesar de um crescimento que a gente vê no Corinthians, o Yuri Alberto crescendo de produção, Renato Augusto entrando ali no meio campo, o Vera também jogando, mas para mim o Flamengo ainda leva um certo favoritismo, tem melhor elenco, né? Não só os 11 titulares, mas tem melhores soluções do banco de reservas. Zé, nesse final de semana aí tem rodada do Campeonato Brasileiro e tem 2 clássicos regionais, né? Sem dúvida. Primeiro teremos o Fla-Flu, às 4 da tarde, e depois o Palmeiras entra em campo. O Flamengo é terceiro agora, o Inter é o segundo, o Inter só joga na segunda-feira. Então o Flamengo tem a possibilidade de retomar essa vice-liderança, dependendo do resultado de Palmeiras e Santos, que será às 18h30, com o mando do Palmeiras, ali no Palestra Itália. Flamengo em caso de vitória. Se o Santos segurar, acho difícil, para mim o Palmeiras é muito favorito, inclusive para ser o campeão brasileiro. Eu não vejo o Palmeiras perdendo o título de campeão brasileiro. Mas o Flamengo está
na briga aí e faz esse clássico antes contra o Fluminense, deve mandar um time mais inteiro. Os dois são favoritos do domingo. Para mim, Flamengo e Palmeiras, mas o Flamengo está mais perto do título brasileiro. São Paulo joga fora contra o Ceará, precisa ganhar para se tranquilizar no Campeonato Brasileiro, enquanto espera a final da Copa Sul-Americana, e o Corinthians visita o América. Claro que o Corinthians todo focado na final da Copa do Brasil, mas que só vem daqui a um mês. Então volta as atenções também para o brasileiro fora de casa contra o América. Jogo duro. Hora certa na PAN agora, 11h44. Zé, falando aí em Campeonato Brasileiro, mas agora no feminino, esse final de semana tem a primeira final do campeonato. O Inter recebe o Corinthians. Tem favorito aí? Eu acho que o Corinthians é o favorito, né? O adversário mais forte para mim era o Palmeiras, e o Corinthians fez a semifinal com o Palmeiras, ganhou os 2 jogos, o segundo goleando, fazendo 4 gols, né? O Inter eliminou o São Paulo na fase semifinal, mas o legal nessa decisão, e está crescendo o futebol feminino, é que o Inter já garante um mínimo de 20 mil torcedores no Beira-Rio. Mais de 20 mil torcedores, mais de 20 mil ingressos vendidos ou trocados por 1 quilo de alimento para o jogo que será domingo às 11 horas da manhã, tem transmissão de TV aberta. Quer dizer, o futebol feminino está crescendo muito, a entrada nessa política da CBF de trazer os grandes clubes do futebol masculino também para o futebol feminino tem funcionado bem. O Corinthians busca o tetracampeonato, é bisseguido, né? Teve um título anterior, ou seja, se ganhar será o 4º título. A melhor campanha do Inter foi um 4º lugar em campeonato brasileiro. Espero 2 bons jogos, mas para mim o Corinthians é favorito. Muito bem, muitas emoções aqui pela frente então, né? Obrigada, Zé, por hoje. Segunda-feira tem mais. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda. E agora a gente vai ao Rio de Janeiro com o Matheus Coelzer, porque a CBF sorteia os mandos de campo da final na próxima terça-feira. Então vamos acionar o Matheus novamente. Matheus, como vai ser esse processo aí? Uma final milionária, né? Milionária mesmo, viu, Cláudia? Esse sorteio vai ser feito da seguinte forma. Vai ser feito na CBF, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde o escudo dos finalistas são colocados dentro das bolinhas. São 5 bolinhas dos 2 finalistas. Essas bolinhas são colocadas em um pote, aí então é feito o sorteio. Sorteio, como eu falei, já tem data, na terça-feira. E quem quiser acompanhar vai poder assistir pela TV da CBF. A gente vai destacar aí os 2 finalistas, Corinthians e Flamengo, em relação aos valores. Os jogos acontecem de 12 a 19, mas a gente tem os valores expressivos, como você falou. A gente separou esses valores aqui para quem nos acompanha. Na primeira fase, o valor R$620 mil, segunda fase, R$750 mil, terceira fase, mais de 1 milhão, na verdade, quase 2 milhões. Nas oitavas de final, 3 milhões. Nas quartas de final, quase 4 milhões. Nas semifinais, 8 milhões. Vice-campeão, 25 milhões. E o campeão, nada mais, nada menos que 600 milhões. Essa vai ser a primeira final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Cláudia. Obrigada, Matheus. Um bom dia aí para você. E o ex-goleiro Bruno fez recentemente uma vaquinha para o pagamento de pensão do filho que ele teve com a Elisa Samúdio. Mas parece que esse dinheiro desapareceu. Quem vai contar melhor essa história para a gente é o João Vitor Rocha. João Vitor, e agora? O que acontece? Olha só, Cláudia, não só o dinheiro, viu? Muito bom dia a você, muito bom dia a todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. Desapareceu tanto o dinheiro quanto o próprio goleiro Bruno, viu, Cláudia? Esse dinheiro dessa vaquinha, cerca de R$20 mil, seria utilizado para pagar um valor de pensão alimentícia que o goleiro Bruno tem atrasado para o seu filho, o Bruninho, o jovem de 12 anos, que ele teve na relação com a Elisa Samúdio, como você bem lembrou. O valor atrasado que o Bruno deveria pagar para o seu filho é de R$90 mil. Ele entrou na justiça, tentou diminuir esse valor para algo em torno de 30 mil, mas a justiça não aceitou. Aí sim, o Bruno resolveu fazer essa vaquinha para tentar arrecadar esse dinheiro e conseguiu arrecadar R$20 mil, quase um quarto da dívida que ele tem de pensão alimentícia para o seu filho. Porém, o dinheiro não chegou na mão do Bruninho, nem da sua avó, que é a pessoa responsável por ele legal, pelo menos até ele completar os 18 anos de idade e se tornar maior de idade. A justiça já procurou o Bruno, já foi no endereço onde ele está registrado, na justiça lá do Rio de Janeiro, um condomínio em Cabo Frio, no interior do Carioca, mas não conseguiu
conseguiu encontrá-lo. Foram 3 oportunidades para tentar entregar uma intimação justamente por conta desse atraso de pensão. Nos últimos dias, nas últimas semanas, a esposa atual do goleiro Bruno soltou um vídeo nas redes sociais falando sobre essa situação e pedindo que os fãs do goleiro Bruno fizessem essa participação na vaquinha. Vamos ouvir o que ela falou. Meu nome é Ingrid, eu sou a esposa do Bruno. Na semana passada, nós fomos intimados a pagar a pensão de R$90 mil, sendo que nós tentamos acordo, nós tentamos plano de pagamento, nós tentamos um parcelamento e nada foi aceito. Lembrando que o Bruno é obrigado a pagar pensão, mas ele é impedido de trabalhar. Ele ficou preso por quase 10 anos. E ninguém acredita que ele não tenha mais dinheiro, ninguém acredita que ele tenha perdido tudo para advogados, ninguém acredita que ele não tenha mais nenhum tipo de bem, de renda. Então eu resolvi criar uma vaquinha online. Talvez seja um impulso, talvez seja um erro, mas é uma tentativa. Nós não temos esse dinheiro e eu não sei o que fazer. Segundo a avó do Bruninho, o filho do goleiro Bruno, o jovem não recebeu até hoje, em 12 anos, nenhum centavo de pensão alimentícia. O goleiro Bruno não pagou em momento algum nenhum valor para o seu filho. E a situação do goleiro Bruno está ainda pior, Cláudio, porque a Justiça do Rio de Janeiro, nas últimas semanas, no começo agora de setembro, abriu uma ordem de prisão para que ele fosse preso novamente, só que dessa vez pelo não pagamento da pensão alimentícia. Nada tem a ver com o assassinato de Elisa Samúdio, que aconteceu há quase uma década, Cláudia. Mais essa ainda agora, né? Obrigada, João Vitor.